A Petrobras anunciou dividendos e decepcionou o mercado, se juntando a Banco do Brasil e Klabin, que também anunciaram dividendos ontem e decepcionaram fortemente o mercado. Será que nós estamos vivendo uma nova realidade de dividendos cada vez menores, empresas sendo impactadas nos lucros ali, nos resultados por conta de questões macroeconômicas? É isso que nós vamos refletir neste vídeo, mas já deixa seu like, é muito importante, sua inscrição no canal também, ativando o sino, tá? Bom, então antes da gente falar especificamente da Petrobras, entender o que aconteceu com ela, como a gente sempre faz em todas as empresas, vamos falar de modo geral, né? Quando nós temos o governo gastando demais, Selic subindo demais para conter a inflação, nós temos um impacto no primeiro momento em empresas de dívida, né? E aí todo mundo começa, é fácil, né? Poxa, empresa de dívida, os caras são ruins, empresa é lixo, né? E ao ponto de empresas de energia elétrica, eu estou falando de empresas de energia elétrica serem demonizadas por conta de alavancagem alta, o que é bizarro. Eu tenho duas elétricas no exterior e elas estão indo muito bem, obrigado, elas têm dívida ali, tá? Então é um cenário onde é praticamente proibido crescer. Então começa primeiro afetando as empresas de dívida, depois vai afetando as demais empresas de diversos setores. Em termos de cotação, a gente também vê SMALs caindo bastante, que são empresas que são mais sensíveis à economia, também são mais manipuladas, muitas vezes também tem pegadas de crescimento ali, então a gente vê, em termos de cotação, empresas de dívida e SMALs, e depois pode acabar seguindo esse efeito para outras empresas. Na minha visão, está até cedo demais para dizer isso aqui iria começar a acontecer mais para frente, mas em termos de dividendos já está vendo aqui uma oscilação, né? Vamos entender um pouco. Um grande exemplo fresquinho é o túnel Santos-Guarujá, que o Lula e o Tarcísio ali lançaram no edital. Eu não estou criticando isso, é uma obra que é muito importante, já deveria ter sido feita até há mais tempo na minha visão. O túnel passa ali com 860 metros, 21 metros de profundidade, um orçamento de 6 bilhões, será dividido entre os governos federal e estadual, o início das obras em 2006, eles vão lançar ali o edital. Até aí tudo bem, mas o que acontece é o seguinte, nesse cenário de Selic alta, num cenário onde o Brasil está extremamente instável, um cenário onde é proibido crescer, os próprios investidores ficam demonizando as empresas que têm dívida, é óbvio que tudo que for feito aqui em termos de crescimento para o país, seja o que for, vai sair mais caro. Olha só, o pedágio túnel Santos-Guarujá custará 9 vezes mais do que a ponte Rio-Niterói, fazendo ali a proporção de extensão. Óbvio que cada uma vai ter um desafio diferente, teria que levantar tudo no detalhe, mas 9 vezes mais é óbvio que está contaminado pela nossa macroeconomia, né? Então esse edital aqui de concessão, quem é que vai fazer? Alguém que tenha muito apetite para risco e vai cobrar caro, não vai querer entregar um grande desconto sobre esse edital aqui. Então olha só, quando a gente volta no tempo, a meados de 2022, a gente consegue pegar ali a expectativa de taxa de juros para 2025 em 7,5%. E aos pouquinhos ela foi subindo ali no fim de 2022, até que chegou 2023, 2024, o negócio começou a se perder de vista, né? Em 2024 em específico, nós estamos com essa taxa de juros que o pessoal já fica precificando em 15%. Olha o nível que chega, a gente está dobrando a taxa de juros, né? Diante da gastança do governo, e isso deixa tudo mais caro em termos de investimento. E se você baixar a Selic na marra, não adianta, porque vai ter um desequilíbrio ainda maior e a inflação vai subir ainda mais. Lembre-se que a inflação está ali, ó, beirando os 5%. Então por isso que é tão importante ficar atento à macroeconomia, não adianta a gente ficar imaginando que, caramba, se esse governo for reeleito e manter as mesmas expectativas aqui que ele está fazendo hoje em dia, que aí vai ter mais promoção. Depende. Se a gente está falando de 8 anos de um rombo fiscal, de uma bagunça fiscal, o que vai acontecer é as empresas com certeza terem impacto nos resultados cada vez mais em dividendos cada vez menores. O que me surpreende é que nós estamos falando do quarto trimestre de 2024, nós estamos falando de 2 anos e já está tendo impacto. Você imagina 8 anos, então não é mágica, tá? Então a gente volta naquele ponto que eu sempre digo para vocês, eu gosto de promoção porque o mercado sempre exagera, se uma empresa deveria cair 10%, ele já imagina que o cenário vai ficar muito tempo ali, a empresa cai 20, 30, 40%, cai um monte a mais do que deveria, e aí que está a oportunidade. Mas nem por isso eu vou querer que isso fique se arrastando por muito tempo, porque eu já vivenciei isso, tá? No governo Dilma. Começa a bagunçar o cenário no Lula 2 e a Dilma continua ali bagunçando tudo, e eu vivenciei todo esse período. É bastante desgastante.
Porém, só para deixar claro, embora nós tenhamos visto 3 empresas aqui com dividendo decepcionante, na minha visão, minha opinião, eu ainda acho que em 2025 ainda vai ser possível as empresas crescerem em média mais ou menos ali em linha com a inflação, tá? O que já é uma desaceleração. Normalmente, se tivesse a juros do jeito que era esperado lá atrás, eu ia falar que ia crescer bastante aqui os dividendos, mas em linha vai crescer com a inflação mais ou menos, o que não entrega, na verdade, um ganho real, né? Algumas vão crescer acima, sim, mas várias vão crescer abaixo, então a média talvez fique até em linha com a inflação ou um pouco menos, mas essa é a minha opinião. E aí, conforme o cenário continua azedando, pode ser que em 2026 já crescemos abaixo da inflação e assim vai azedando e azedando, azedando, conforme vão se mantendo essas políticas destrutivas. Então, antes de falar da Petrobras, eu gostaria de comentar rapidinho com vocês aqui o Bitcoin, que ele está em queda, ele está tentando segurar nesse momento aqui na casa dos 84 mil pontos. Ele estava a 100 e poucos esses dias, é sempre bom a gente lembrar que às vezes você está distraído e não viu essa queda do Bitcoin e você já vinha aqui pensando em comprar Bitcoin, né? Olha só, vou relembrar vocês aqui quando que eu entrei no Bitcoin, foi até tarde, já tinha muito tempo de bolsa, mas no Bitcoin eu demorei. Foi ali na metade de 2021, mais ou menos. E o que aconteceu na sequência, que no primeiro momento até, saí ganhando, mas o que aconteceu depois foi que o Bitcoin desabou deste topo até este fundo aqui, ele caiu 77%. Então é um investimento muito volátil, mas cada vez ele está ficando menos volátil, olha só. Então o que aconteceu foi que eu ganhei no primeiro momento 100 e poucos por cento para depois virar uma queda de, vamos pegar aqui mais ou menos, não foi exatamente no fundo que eu comprei, vamos pegar aqui no meio, então uma queda de 55%. Então é assim mesmo, mas o importante é que quem segura o Bitcoin por um longo período, 4 anos pelo menos, sempre ganhou grandes valorizações ao longo do tempo. E a corretora que eu uso para comprar bitcoins e ações do exterior é a Coinfiro, porque ela é totalmente livre de taxas. Então eu faço aqui um Pix de reais para dólar, deixo o dólar ali rendendo 5% ao ano, mas ele rende diariamente, proporcional, né? E deixo ali na maior tranquilidade, conforme as ações e o Bitcoin vai caindo, eu vou comprando ali aos poucos, sem pressa e totalmente livre de taxas. Isso é o melhor ponto. E quando você for se inscrever na Coinfiro, utilize o meu código de convite TOPACOINS, que você concorre até $250 em ações do Banco do Brasil. Veja as condições na descrição do vídeo. Agora vamos entender então o que aconteceu com a Petrobras. Ela anuncia 9,1 bilhões de reais em dividendos, que dá o equivalente a 1,6 bilhão de dólares, e o mercado esperava de 2,5 a 3 bilhões de dólares. Algumas corretoras estavam esperando esses valores e é bem acima do que a Petrobras acabou divulgando ali, né? Se você pegar a média, é menos da metade, inclusive, né? Então, esse dividendo representa 45% do fluxo de caixa livre da empresa, vai ser pago em 2 parcelas, 70 centavos aqui dividido em 2, 35 centavos em cada parcela, com pagamento diferente aqui, a Datacon dia 16. Vamos dar uma olhada bonitinho como é que fica. Ontem o Banco do Brasil decepcionou com um dividendo de 0,45 de yield, a Klabin decepcionou também um pouco com um dividendo aqui de 0,22 de yield, e agora é a vez da Petrobras com esse dividendo que dá 0,98 de yield, né, por pagamento, totalizando 1,96. Então quem tiver as ações dia 16 do 4 vai receber dia 20 do 5 e dia 20 do 6, esses 35 centavos aqui de dividendos, que vai dar 0,98 de yield a cada pagamento, totalizando 1,96. Então, segundo a XP, olha o que eles pontuam como decepcionante. O principal culpado parece ser os investimentos CAPEX que terminaram 2024 cerca de 2,1 bilhões, 15%, acima da projeção da companhia, o guidance que ela fez, né? Com grande parte da surpresa concentrada no quarto trimestre de 2024. Então essa foi a opinião da XP, mas tem outros pontos aqui que a gente tem que entender, tá? De qualquer forma, a empresa então divulgou aqui, né, em 2024, uma remuneração aos acionistas de 45% do fluxo de caixa livre e 75,8 bilhões. Teve aqui também recompra de ação e a maioria aqui é dividendo de JCP, que foi 73,9, né? Aí ela anuncia esses dividendos que nós já vimos. A empresa explica que o seu CAPEX, que subiu pra caramba, 31,1% em relação a 2023 e foi 15% superior ao guidance de agosto de 2024, né? Ela diz que para 2025 ela vai investir 18,5 bilhões, ela investiu 16,6. Então é um investimento pesado em 2025, talvez se ela superar novamente o guidance pode ficar ainda maior, né? Então esse aqui que a XP se decepcionou um pouco. Em termos de EBITDA, a empresa divulga um
E aí o EBITDA da empresa de 7.165 milhões de dólares veio 6% abaixo da estimativa do mercado, veio abaixo do consenso, né? O lucro cai em relação ao 3T 37,6%, o lucro não, desculpa, o EBITDA ajustado, e cai também em relação ao quarto T23, 46,8%. Então teve uma queda muito forte aqui no EBITDA. Em termos de lucro líquido, que no ano caiu bastante, de 24,9 bilhões para 7,5, uma queda considerável, ela explica aqui, né? Tivemos impacto na variação cambial, o dólar principalmente ali. Nessa parte nós temos várias empresas sofrendo com isso, tem muita coisa de marcação a mercado, sem impacto caixa, então essa parte aqui a gente entende, né? O dólar disparou muito forte ali, então tudo bem, isso aqui é compreensível. E aí nós temos aqui, ó, transação tributária de 2,7 bilhões, totalmente justificado também, né? A questão aqui que foi, ela fez inclusive decisão positiva para encerrar disputas judiciais de 45 bilhões. Eu acho que era melhor se livrar logo desse negócio, então eu acho que foi positivo isso aqui também. Em termos de volume de produção do petróleo, que reduziu um pouco, desde o começo ali do ano passado, tá a questão do biodiesel ter sido introduzido. Então, aumentar o biodiesel no diesel. Então, assim, faz parte da nova realidade. Não adianta ficar achando que agora vai melhorar essa parte. Não vai, né? A nova realidade é mais biodiesel ali. E aí, o segundo item mais importante, com 6,5 bilhões de perda aqui, né, em relação ao ano passado, a empresa coloca nas contas do crack spread e da desvalorização do Brent. Desvalorização do Brent, beleza, do barril do petróleo, mas o crack spread é um nome chique que eles colocaram aqui, ó, para o maldito controle de preço, a política obscura de preços que a Petrobras pratica, né? Então, beleza, não é que nem na Dilma, longe disso, né? Precisava até prejuízo, tinha mais refinarias também, era uma bagunça. Quase falei da Petrobras, não é daquilo jeito, só que impacta, né? Você não pode ficar controlando os preços aí, não existe isso, é coisa literalmente de coisa daquela esquerda antiga, defasada, meio alinhada com o comunismo, aquela coisa bizarra de controle de preço. É a coisa mais burra que existe, é controle de preço, né? Mas enfim, é o que eles estão fazendo aqui em escala menor, mas estão. Então, o Brent caiu um pouco, beleza, mas olha só o crack spread do diesel médio. O diesel ficou sendo segurado os preços aqui em boa parte. E aí, realmente, senta e chora, não tem o que fazer, né? Quanto mais isso acontecer, pior é. Isso porque o Brent está até com preços menores. Imagina se temos aqui uma situação onde o Brent fica rondando a casa dos 100 dólares ou mais, 120, como já fez algumas vezes ali. O que não vai acontecer de crack spread é o cacete aqui a 4 que a empresa vai justificar? Tá lascado, né? Então esse cenário aqui é o maior perigo, na verdade, né? É triste a gente ter que torcer para o petróleo não subir muito quando a gente está investindo numa petrolífera. Mas, óbvio, a Petrobras é descontada, paga excelentes dividendos, é uma gigante, muito eficiente. Pode ser que o governo mude, ela tem até um grande ganho que pode acontecer, mas o fato é que esse risco existe aqui. E ela fala que a visão 2025 tem 3 novos sistemas de produção ali para iniciar, ramp-up de 2 sistemas que entraram no fim de 2024, então tem aumento de produção. Ela fala aqui, incremento de 100 mil BPD, né, que é muita coisa, a empresa produz aqui o total de 2,8 milhões. A empresa é uma gigante de fato, né? Tem a licença ambiental da margem equatorial, que está aqui enroscada, mas eles estão tentando isso aqui já faz tempo, né? Mas tá certo, nessa parte o governo tá certo, quem tá errado lá é o IBAMA e Companhia Limitada. Nessa aqui tá certo o governo. E oferta de gás, que também chegando aqui a 50 milhões em 2026. Eles também querem melhorar a qualidade e a capacidade aqui da refinaria, ampliar a frota e até mesmo leilão de energia aqui para os empreendimentos existentes e novos. E agora eu gostaria de recomendar vocês para assistir um desses 2 vídeos, inclusive esse aqui fala como a situação do Lula está complicada, tá? Um abraço, até o próximo vídeo, valeu!